Bom dia, amigos, sejam bem-vindos ao Urso de Prata do dia 29/1/2021, uma sexta-feira para as notícias do mercado financeiro. Continua a saga do short squeeze envolvendo ações americanas, os investidores de varejo e os institucionais. Diante das altas estrombólicas desses dias, a Texworks emitiu um comunicado aos usuários da corretora que limitou as operações em AMC, na própria GameStop, e COS, a apenas encerramento das operações. Se a gente considerar que a maioria dos investidores que participaram do movimento, vamos dizer assim, especulativo, estavam comprados, sejam em ações, sejam em opções, a medida obviamente privilegiou a ponta vendedora e, por consequência, os fundos de hedge que estavam sofrendo e desagradou a comunidade dos fóruns do Reddit, além de alguns analistas independentes e algumas personalidades. Não suficiente, há relatos de que a Robinhood é uma corretora muito popular e ela tem atualmente mais investidores cadastrados nela do que temos no nosso país, tem impedido as negociações de GameStop e supostamente forçado vendas, forçado encerramento de posições, não só de GameStop, mas de alguns outros ativos. Como a corretora não tem disponível no Brasil, fica difícil a gente verificar alguns dados dela, mas isso aí aparentemente é algo verídico. A situação pegou tão mal que a Robinhood resolveu rever algumas políticas e falou aí num comunicado que a partir de hoje ela permitiria a compra limitada de alguns dos títulos que estavam sendo restritos, ou seja, admitindo que de fato isso aconteceu. Porém, vão continuar monitorando a situação e fazendo os ajustes necessários. Regulando a economia de forma indireta, de qualquer forma, a GameStop, que chegou a cair 43% no dia, e a AMC, que chegou a cair 56% no dia, o que perto das altas recentes deles não é nada, já voltaram a subir no aftermarket ontem, respectivamente 31% e 21%. Então, a empresa diz que o investimento é para todos, só que a gente vê que o mercado é para todos quando os grandes estão ganhando. Outra coisa bizarra é que tem investidores que mostram lá cifras milionárias no grupo do Wall Street Bet, se é que a gente pode acreditar no que é postado lá, mas não estão vendendo somente para alimentar o prejuízo dos institucionais. Parece ser um movimento, esse do Wall Street Bet, com algum tipo de conotação de vingança também, não só ganhar dinheiro. Não contente com as restrições arbitrárias impostas pelo Robinhood, alguns investidores entraram com uma ação coletiva contra a empresa, deixei até o print aqui na parte de baixo, e mais de 100 mil reviews negativos do aplicativo da Robinhood lá na Apple Store foram retirados pelo Google. Tem realmente um movimento aí bem estranho. No meio desse bolo, a Robinhood estuda abrir capital, cogita fazer por listagem direta, que a gente vai explicar logo na sequência, que tem uma empresa que vai fazer dessa maneira. De qualquer forma, diante de todo esse cenário, como a imagem dela ficou, vamos ver se ela vai realmente ter tanta procura como era antes. Se fosse ano passado, com certeza deveria ser um IPO que iria bombar. O Senado americano planeja uma audiência para tratar da situação do mercado acionário. Impressionante como os reguladores aparecem rápido quando as perdas estão do lado dos poderosos, e é bem possível que narrativas do tipo que está rolando é culpa do livre mercado surjam. Porém, a gente tem sempre que lembrar que boa parte desse episódio, não todo obviamente, porque tem os especuladores os próprios fundos têm a sua parcela de culpa, e até a possibilidade, por exemplo, que existe lá nos Estados Unidos, como disse o Uri, de você entrar vendido mais do que 100% das ações disponíveis, que seria algo bizarro e que não deveria existir, contribui para esses movimentos absurdos. Mas boa parte desta responsabilidade também deve ser imputada à própria política econômica americana, que fomenta determinadas empresas em detrimento de outras, dinheiro vai para uma, os amigos do rei, não para as outras, gera estímulos financeiros sem contrapartida em produção, fala de deixar a inflação subir como se fosse algo corriqueiro, dá dinheiro às pessoas, entre muitas outras arbitrariedades. Tempos estranhos esses que a gente está vivendo. Essa onda parece que está se estendendo para o Brasil. Ontem foi criado um grupo no Telegram para fazer short squeeze na IRB. E ele já possui mais de 35 mil membros. Grupos semelhantes de Cogna, Oi e outras ações que poderiam ter muitos vendidos estão surgindo, elencando cada vez mais membros em poucas horas. Muitas pessoas tentando fazer esse movimento. Até porque há empresas que têm muitos vendidos e são, vamos dizer assim, relativamente baratas, estão com os fundamentos deteriorados, podem ser um atrativo para esse tipo de movimento. Coincidência ou não, as ações da IRB subiram ontem 17,82% e muitas calls, opções de compra, tiveram lucros estrondosos, algumas mais de 1000%. Importante ressaltar que sem investidores com grande capital, dificilmente é possível manter essas altas. Ainda que reunidos milhares de investidores,
dado o poderio financeiro dos institucionais. O cara falou, não, vamos juntar 1 milhão de investidores nesse grupo. Você pega só um institucional com muito dinheiro, ele já bate isso aí. Devemos ter cautela com isso aí, fora que alguns órgãos reguladores, mídia, já está todo mundo em cima desse movimento. Então, pode surgir até algumas coisas não muito agradáveis nos dias que virão, porque, né, quando os poderosos estão perdendo dinheiro, a galera não deixa quieto e vai atrás sim. A galera que eu digo, os órgãos reguladores, o governo, enfim. Isso já foi notado por muitos e pode sim ser uma mudança de paradigma. Outro que estão tentando fazer também, ou seja, não só no universo das ações, muitos partiram já para as criptomoedas, e essa Dogecoin aí, ou Doge, código, subiu 300% aí só nas últimas 24 horas. É uma criptomoeda de micropagamentos que tem maior velocidade aí na confirmação das transações. Eu nunca vi um movimento desse nessa criptomoeda e eu tenho algumas poucas aí, nem grandes períodos de tempo. O pessoal está fomentando de tudo e alguns até estão partindo para a criptomoeda revoltados com essa questão da regulação feita pelos governos também. Diante de todo esse panorama, Coinbase, uma gigante exchange de negociação de criptoativos, pretende abrir capital nos Estados Unidos por listagem direta. Não vai fazer o IPO, que é o procedimento mais comum e que aqui no Brasil é o único. Lá é permitido fazer essa listagem direta, que seria basicamente listar a empresa na bolsa e vender as ações, e isso é possível em algumas condições específicas nos Estados Unidos. E além da Coinbase, a Robinhood também pretende fazer por esse modal. Agora, no caso específico, né, na exchange, ela pretende listar ações de classe A, que são ações específicas aí, que dão mais direito a votos, mas tem algumas peculiaridades com relação à questão de negociação das suas ações. Como a lei não é muito específica lá, a Coinbase que vai definir como as ações vão ser distribuídas, possivelmente vai ser pelo método comum, até para não gerar nenhum tipo de estresse. Isso aí não está definida, essa abertura de capital, porque o formulário tem que ser avaliado pela SEC e, enquanto ele não for aprovado, a Coinbase não pode divulgar mais dados sobre esse procedimento. Adotada essa listagem direta, que é um procedimento mais barato, ela elimina a anuência dos bancos para fazer a subscrição das ações e também algumas restrições como a de lock-up, quando, por exemplo, o acionista que entra no IPO não pode vender as ações por um curto período de tempo após o procedimento, além de ter uma série de outras vantagens. A STT vai fazer deliberações hoje sobre a sua reorganização societária. Eu já falei especificamente desse assunto em um vídeo que eu vou deixar no card, onde eu detalhei vários aspectos desse procedimento, que inclusive envolve mudança do código das ações e a eliminação de alguns tickers aí. E além disso, na reunião vai ser deliberada a aquisição de 100% da Ventus Hold de energia eólica e 51% do capital social das sociedades de propósito específico, SPE, Brasventos Eolos, Rio dos Ventos 3 e Brasventos Miaçaba. Nas bolsas, nós temos um dia semelhante ao de ontem, de quedas generalizadas e, mais uma vez, o VIX sobe com relativa força, o VIX do SP500, na casa de 3,70, a não ser um ou outro índice, como um dos índices indianos aí que está subindo 2,22%. O índice Bovespa interrompeu uma grande sequência de quedas e fechou em alta de 2,59% na casa dos 118.883 pontos. As commodities. Temos alta do ouro, 0,75, do petróleo WTI 0,31, a prata sobe com força, 4,59, comentamos aí que o pessoal do Wall Street Bets estava tentando fazer um short squeeze no ativo SLV, só que ele é bem mais pesado do que as ações que eles estão costumando fazer, mas por enquanto tem dado algum tipo de resultado. Alta do gás natural 0,64, alta da soja 0,48 e do trigo queda de 0,14. As demais reservas de valor e os derivados de petróleo em alta, as metálicas em queda e as agrícolas, a imensa maioria em alta. As softs, né, vamos dizer assim, as agrícolas um pouco melhores, vamos dizer assim, café, cacau, em queda, e segue a madeira cerrada, o lumber, com altas expressivas de 3,58%. O dólar volta a subir na casa dos 5,44, em relação ao euro estável na casa de 1,21 e o euro em relação ao real também volta a subir na casa dos 6,58. O Bitcoin e o Ethereum com altas expressivas em relação tanto ao real quanto ao dólar, mais o Bitcoin inclusive, que saiu lá da casa dos 170 mil, já está agora na casa dos 184.205 reais, 35.987 dólares.
Já o Ethereum, R$ 7.200, R$ 1.361 dólares. O ETF da nossa bolsa em dólar subiu um pouquinho, 1,98%, 35,49%, e o VIX deu uma correção após ter subido 10% ontem, caiu 5,81% na casa de 47,70%, o que não é ainda bom, porque ainda está muito alto, normal entre 20 e 30, opções caras, e o alerta permanece ligado. Na tela minhas redes sociais, agradeço por você ter assistido esse vídeo, um abraço fundo do coração e vai Ursinho!